Fala galera do Star Citizen, tudo beleza? Chegamos agora no dia 2 da CitizenCon. O anúncio do gameplay do Squadron 42 vai ficar apenas para o final dessa playlist, porque por enquanto nós vamos focar mais no Star Citizen, então acompanha aí o vídeo. Enquanto que o dia 1 tratou mais do universo que está sendo criado para o Star Citizen, o dia 2 vai se tratar mais do destino que nós vamos criar. Desde então, os players sempre foram visitantes no Star Citizen. Já próximo ano, nós teremos agora a possibilidade de fazer reivindicações nesse universo. O começo da apresentação, ela cita a nova funcionalidade de craft, onde você vai poder criar seus próprios equipamentos e construir o seu lar. Então agora o craft vai ser uma profissão, você vai precisar das suas próprias ferramentas e o conhecimento para usá-las, como também a possibilidade de progredir nessa carreira, aprender novos projetos e melhorá-los. Esse sistema pode também ser agregado a gameplays já existentes dentro do jogo. Você pode sempre melhorar os seus equipamentos, como também a forma como você melhorar vai importar agora. Com isso, você pode conseguir melhorias cosméticas, criar itens únicos e até itens descritos. Mas essa versatilidade será ainda mais evidente ao construir as suas bases. Existirão várias opções de como você construirá o seu lar e como você customizará a sua base para atingir seus resultados. Vemos aqui algumas das fontes de materiais que podemos usar para conseguir os recursos primários, como colher materiais por aí ou através de salvas de mineração e adições futuras também. Vamos ver aqui o exemplo da mineração. Vários novos materiais vão ser adicionados e a forma como você minera vai determinar quais os tipos que você terá. Depois, o refino desses materiais vai ser expandido para todos os tipos de materiais que vão ser minerados, dando mais opções de produtos ao invés de apenas buscar o máximo de lucro possível. Agora você pode se especializar e criar materiais únicos para craftar itens especiais ou valiosos, como armas, armaduras e até veículos e naves. Em resumo, craftar um equipamento pode fazer com que ele seja melhor do que qualquer item que você consiga comprar em uma loja. Mas, mais importante ainda, o craft vai possibilitar a construção de suas próprias bases, que poderão ser um ponto de caça, uma fazenda, um complexo industrial, seu ponto comercial, uma área militar ou até um pequeno povoado com seus amigos e parceiros de org. Com os materiais de craft, você também pode comercializá-los com outros players e NPCs, dando até uma maior margem para oferta e demanda desses produtos. A partir disso, a economia do jogo vai ser afetada pelos players. As decisões da comunidade criarão uma dinâmica de demanda para que os players possam suprir essa oferta e isso afetará diretamente o preço de determinados produtos. Vemos agora detalhes dessa nova mecânica de jogo, começando com os projetos. Esses processos, eles são necessários para criar qualquer processo de craft, incluindo o refino de materiais. Você adquire esses projetos a partir de recompensas de reputação ou encontrando eles pelo universo ou até comprando de lojas e players, como também poderá melhorar esses projetos através de pesquisas que veremos mais à frente. Agora teremos um novo conceito que será adicionado, a qualidade dos materiais, que você pode interpretar como a pureza de um metal, por exemplo. E isso vai se traduzir ao refinar os seus materiais. Agora, não só a quantidade, mas a qualidade dos seus produtos vai importar, mas materiais com baixa qualidade ainda assim serão bem importantes. E como vimos no primeiro vídeo da CitizenCon, a ferramenta Genesis agora ela vai determinar novas regras para os planetas que irão determinar como esses materiais de qualidades diferentes serão distribuídos. A qualidade desses materiais afetará o sistema de estatísticas que será adicionado ao jogo, que determinará, por exemplo, o dano, a armadura, o manuseio, resistência a intempéries e mais coisas. E, ao criar um item craftado com vários materiais de qualidades diferentes, teremos um resultado mais preciso a partir dos materiais base, melhorando a progressão e customização desse novo sistema. Aqui temos um exemplo de criação de uma arma com alumínio de alta qualidade, o que dá um ótimo bônus para integridade e peso, porém, ao adicionar cobre de baixa qualidade, você fica com menos status de cadência de tiro, por exemplo. Além disso, ao pesquisar projetos melhores, você pode criar itens com níveis maiores, que, por exemplo, terão status melhores do que de um nível mais baixo, mesmo se for feito com materiais iguais. Itens de alta qualidade precisarão de materiais mais raros, mas adicionam uma gama de possibilidades do que você pode criar dentro do jogo. A maioria dos itens, eles vão do nível 1 ao 3, mas os veículos poderão ir até o nível 5. E, mesmo que já tenha comprado um certo veículo, você pode ainda usar esse sistema de craft para melhorá-lo, que vai ser bem mais fácil do que craftar um veículo do zero. Temos aqui um vídeo de demonstração mostrando a diferença de itens com qualidades diferentes. Começamos vendo a diferença de recoil entre uma arma de alto padrão e uma de baixo, ou o spool do driver quantum de uma nave, melhorando a velocidade do seu calibramento também. E essa, bem necessária, né, a eficiência de um laser scrap de alta qualidade ao ser utilizado em uma nave. Indo adiante, vemos como funcionará o processo de craft, começando ao se adquirir projetos. As formas eu já citei e eles serão encontrados em datapads, que são aqueles pequenos tablets. Ao coletar um, ele vai ser adicionado de forma permanente para a sua biblioteca pessoal, ou seja, não será possível nem perdê-lo e nem ser roubado. Indo adiante, nós poderemos pesquisar melhorias para esses projetos. Para isso será necessário um banco de dados para melhorá-los, o que permitirá você destravar um projeto novo para o mesmo item, porém de qualidade superior. Para fazer essas pesquisas, você precisará cumprir certas demandas. Nesse exemplo, para a pistola, você vai precisar criar 100 delas e criar uma delas com alta cadência de tiro. Outros exemplos seriam coletar recursos, completar missões ou conseguir dados de pesquisa pela guilda científica. As pesquisas, elas exigem tempo para melhorar seus projetos além das demandas que você também precisa, como
como também são limitados em relação à quantidade de pesquisas que você pode fazer de uma vez. Mas a gente vê, né, que isso vai começar a trazer a tão esperada carreira científica para o jogo. E indo adiante, agora você terá de ir atrás dos materiais para a criação. Nós já mencionamos vários detalhes sobre esse processo, mas vale ressaltar que o craft exigirá materiais de várias diferentes fontes de coleta, sendo que para os melhores itens você vai ter que sair por aí e explorar o universo com radar de alta qualidade. O próximo processo é o refino desses materiais, que ocorrerá também a partir de projetos e precisarão de materiais primários, secundários e catalisadores para acelerar o processo. E assim, ele vai ser simples, a qualidade do material primário vai determinar a qualidade do produto final, enquanto que o material secundário vai determinar a quantidade e o tempo do processo de refino, e o catalisador vai agilizar ainda mais o tempo desse processo. A gente vê aqui um exemplo, um aço de alta qualidade. Você vai precisar do ferro com maior qualidade que você tem e vai poder adicionar carvão com qualquer tipo de qualidade, que não vai afetar a qualidade do aço. Mas a qualidade desse carvão vai determinar o tanto de carvão que você vai precisar para produzir esse aço. As refinarias do jogo serão atualizadas para esses novos processos, mas você também poderá construir as suas próprias, como também ter naves com essas refinarias ou até comercializar os produtos que você quer. E o passo final, o processo de craft, que como eu já citei anteriormente, vai possibilitar a criação de qualquer coisa que você queira. Cada máquina de craft vai suportar processos diferentes, como criação de itens ou máquinas específicas para veículos. Elas poderão ser comunais e vão estar em vários locais, como nas estações ou de propriedade de alguns players, como dentro do seu hangar pessoal ou em veículos ou dentro das suas bases. Essas máquinas também têm níveis diferentes que afetarão a infraestrutura de craft que o jogador poderá ter no futuro. Vemos aqui um exemplo de diferentes máquinas de craft. Existem as fabricadoras de nutrientes, de químicos, de itens e até as de escala bem maior que vão ser citadas mais na frente. Indo adiante, nós temos aqui uma ideia da escala do sistema de craft. Serão adicionados mais de 1000 projetos de criação e de refino no jogo. E por conta dessa quantidade, será interessante primeiramente que os jogadores foquem em um campo específico primeiro, antes de estender seu conhecimento nessa nova mecânica. Isso dá a possibilidade de que um grupo de players se especializem, por exemplo, em armas, outros em componentes de naves e colaborarem com algum conhecido que seja especialista em uma dessas áreas e que pode ter projetos extremamente exclusivos que lhe permitem criar itens que quase ninguém tem e ser um dos únicos a vendê-los. No futuro do Star Citizen, vemos como esse sistema vai afetar a dinâmica do jogo. A economia vai ser bastante determinada pelos players, teremos mais dinâmica e foco no comércio, e mesmo que você não conheça o sistema de craft, um dia você vai poder ter uma arma de alta qualidade que algum player, algum dia, em algum lugar criou. Imagina que, literalmente, os players vão poder criar empresas a partir desse novo sistema, ou até ficar famosos em longa data pela sua capacidade de craft, né? E é impressionante de fato. Agora vemos a parte seguinte da apresentação. O sistema de craft, além de tudo que foi citado, tem na verdade como principal característica a criação de bases. Pela primeira vez, os players vão deixar de ser visitantes do universo de Star Citizen para ser os seus criadores. Vemos aqui um vídeo de demonstração da construção de uma casa habitável em Pyro. Foi encontrado aqui um local bem bonito, perto de um lago, que vai ser o lar desse player. Para isso, ele vai precisar de recursos e um card de diagrama de construção. Esse card serve para avaliar um local, adquiri-lo em um sistema com leis e criar estruturas. Porém, como Pyro é um sistema sem lei, o player pode diretamente construir a sua base. Vemos aqui que a partir desse card, um drone vai permitir a visão do terreno. Na UI, vemos que o primeiro modo é a reivindicação de terra, já o segundo vai ser o de estruturas, onde você vai poder escolher uma delas e construí-las. No demo, ela é instantânea, mas na versão final, ela vai demandar um certo tempo. E agora temos aqui a primeira estrutura que foi construída. No exemplo, vemos que o interior está vazio e escuro. Os espaços serão definidos pelos players, e no caso deste vai ser um lar. A falta de luz também indica falta de atmosfera e ar respirável, por isso o próximo passo vai ser construir uma estrutura para fornecer energia. Então, o próximo passo é construir um gerador de combustível, e essas construções vão precisar estar conectadas entre si para fornecer energia. Esse gerador é apenas uma de várias estruturas diferentes que poderão gerar energia, cada uma com seus benefícios e desvantagens. Esse de combustível ele é rápido e barato, mas precisa de uma fonte constante de combustível e manutenção. Estruturas sem essa manutenção irão parar suas atividades e os players vão precisar ter fusíveis para consertá-las. E também, quanto melhor a qualidade do combustível, mais ele vai durar. Vemos agora o terminal que indica o status da estrutura, como também a possibilidade de ativá-la. Com o tempo, a gente percebe que algumas das caixas que estavam no chão desapareceram, pois elas foram consumidas durante esse processo de construção. E o amigo ali do player fez a conexão de energia entre as estruturas e aproveitou também para decorar o espaço interno do ambiente. Agora, com energia, a atmosfera está respirável, as luzes estão ligadas e temos também um fabricador de itens que pode ser utilizado, que será bem útil se você precisar de um fusível, por exemplo. Fazendo uma síntese do que a gente viu, o card de diagrama de construção é um dos 4 que podem ser utilizados. Ele é um aparelho móvel que permite que você construa uma variedade de estruturas pequenas e tem um design específico para caber em naves pequenas. Como falei, ele vai servir para analisar e adquirir terras através de créditos em sistemas com lei e construir também estruturas. Ao ser ativado, vemos 2 drones dentro dele e um painel de utilização. Daqui, um dos drones permite a visualização aérea desse espaço com um sistema de realidade aumentada. E a partir daí, temos uma visão mais detalhada
detalhada do espaço, como por exemplo as áreas que não permitem construções, como áreas de reserva natural e áreas muito inclinadas. Vemos também depósitos minerais no subsolo com a sua qualidade e quantidade, e a partir daí nós vamos para o modo de construção. Nele nós temos a lista de estruturas que podemos criar, que será arrastada para o terreno, onde poderemos locá-la e girá-la também, se tornando um holograma quando a gente posiciona. Depois escolhemos os materiais que iremos utilizar, e quanto melhor a qualidade, melhor a estrutura. Nem foi mencionado, mas já dá para ver ali a quantidade desses materiais, o seu tempo de construção, como também algumas informações adicionais de stat, incluindo a necessidade de água, energia, resistência à água e a hacks, como também o nível, que vai de 1 a 5, mas o dev disse que as construções vão apenas de 1 ao 3. Então fica aí uma interrogação, né, nesse ponto. Lá em cima a gente vê a quantidade de itens e a taxa local. Não sei se essa quantidade de itens, que no caso não está definida aí, né, seria a quantidade máxima de construções que a gente poderia ter em um local. E vemos também ali uma aba com a localização e o nome da base. Depois disso, apertamos no botão de craft e um drone vai começar a imprimir a construção, voando desde o local com os recursos até a área de construção, que poderá parar o processo se faltar os materiais necessários. Depois vamos para a aba de energia. Todas as estruturas têm um modo com e sem energia, que pode ser controlado a partir da aba de administração de recursos. E também poderemos controlar as conexões de forma simples e flexível, podendo até decidir quais estruturas têm prioridade de energia. Essas estruturas também precisam de manutenção e controle de recursos entrando e saindo para estar operacionais. E ao melhorar uma estrutura, você também vai melhorar a sua integridade estrutural ou a eficiência de consumo de combustível. Depois poderemos também decorar o interior dessas estruturas. Esses itens eles vão poder ser comprados, craftados ou encontrados pelo universo e serão posicionados através de um modo de realidade aumentada em primeira pessoa, que o posicionará ali em forma de holograma a partir do seu inventário local, e assim ficará mais fácil de manuseá-lo e passar eles por portas, por exemplo. Você também pode travar esses itens de forma magnética para impedir que desconhecidos baguncem a sua decoração. E, melhor ainda, esse modo não vai ser exclusivo para a sua base, ele também vai ser adicionado para os seus hangares e para as suas naves. Que massa, né? Seguindo com a apresentação, veremos aqui uma escala maior de construção, começando pela industrialização. O objetivo aqui é criar uma base que pode craftar coisas maiores do que um fabricador de itens. Vemos aqui na demonstração que um player criou com um veículo específico de construção que ainda não foi revelado, um hub de construção, que possui 4 drones ao invés de 2. E isso, além de permitir a construção de várias estruturas ao mesmo tempo, também vai possibilitar a construção de módulos pequenos, médios e grandes. A partir da realidade aumentada, começamos ali a construção de estruturas e de um gerador de energia. Vemos os novos extratores de recursos de subsolo, nesse exemplo esse é um de sólidos, mas também existirão extratores de líquido e de gás, e os produtos vão ser depositados em caixas na superfície. E vemos também a maior refinaria que pode ser construída para itens sólidos, mas também existirão as de líquido, de gás e de materiais biológicos. Com a grande quantidade de recursos sendo trazidos e produzidos, vemos também agora um novo depósito com elevador de carga para guardar todos os seus recursos. Vale notar também que, mesmo que na demonstração tudo ocorra de forma instantânea, as estruturas grandes demoram bastante para ser construídas, enquanto as pequenas podem ser feitas ali ainda na mesma sessão de jogo. Um novo conceito também é a rede de elevadores de carga. Os depósitos de carga com elevadores, quando colocados a uma certa distância entre si, poderão dividir ali o mesmo inventário. Vemos um item sendo colocado no elevador A e sendo retirado no elevador B. Com vários jogadores entrando na sua base, você vai poder também gerenciar as permissões de acesso para os players que você quiser, e até possibilitá-los de construir as suas próprias estruturas, também dando acesso para os elevadores de carga, que basicamente agora vão servir como inventário para as orcs. Vemos ali também o posicionamento de um hangar, que detalhe, ele pode guardar as suas naves dentro dele se você quiser, e de fundações ali bem grandes, né, que elas vão deformar o terreno para acomodá-las e permitir o posicionamento de estruturas em cima dela, permitindo também a construção de polos e de estruturas de base espalhadas. E agora aqui no fim nós vemos um hangar de fabricação, e temos aqui também alguma coisa saindo do forno na área de craft, que foi uma nave que foi fabricada do zero. Outra novidade muito bacana é a introdução de terminais de comércio para os players. Eles vão poder estar linkados com seus elevadores de carga e os players podem escolher qualquer tipo de item para vender, como também estabelecer o seu preço. E juntando esses sistemas vai ser possível agora você criar sua própria loja física dentro do jogo. Com o posicionamento de itens de interiores travados magnetamente, você pode colocar um preço nele para outros jogadores adquiri-los e remover essa trava magnética, tanto nas suas bases como também nos hangares e dentro das naves. Bem foda, né? Como foi dito, essas escolhas terão impactos significativos para o jogo. Teremos agora uma maior complexidade para o gameplay entre players que irão se especializar em craft ou em vendas, podendo você se tornar famoso no que você faz e fazendo escolhas chaves de logística. Um exemplo é criar pontos de extração de recursos em Pyro, que oferece minerais de maior qualidade, porém, como lá seria uma terra sem lei, talvez esses players tenham mais sucesso ao decidir transportar esses itens para Stenton e vendê-los em pontos mais estratégicos. Vemos também decals para as fundações, basicamente permitindo que você marque certos tipos de pinturas no chão e divida melhor sua área para questões logísticas, como também ter a possibilidade de conseguir pinturas diferentes para suas construções e adicionar textos customizados para dar maior identidade para sua org. Outras estruturas ainda estão em fase inicial, como fazendas e ranchos. As fazendas podem ser de baixa tecnologia, onde você garante as sementes e
planta em um local ideal a partir do que foi estabelecido pela ferramenta Gênesis, garante os nutrientes necessários e colhe ao crescerem, enquanto que as de alta tecnologia envolvem a criação de estruturas hidropônicas mais complexas, como vemos aí, mas também vão possibilitar a criação de plantas mais exclusivas. Os ranchos permitirão que você tenha rebanhos de animais, garantindo que eles tenham água, comida e abrigo para produzir certos recursos para você. E existem alguns módulos também em desenvolvimento, como áreas de pouso, garagens, estradas, cercas, área médica, guaritas e variantes das estruturas que vimos aqui, como geradores de energia, fusão ou geotermais. Serão adicionadas também as construções XL, que são as extra grandes. Até agora no vídeo nós vimos apenas as estruturas pequenas, médias e grandes. As extra grandes ainda não apareceram, vão ser aquelas que vão precisar ali da Pioneer para ser construídas. Eu só fiquei em dúvida do que foi revelado ano passado em relação à construção dessas estruturas. Vemos que as pequenas seriam construídas com veículos terrestres pequenos e rovers. Não sei se no caso os cards que eles estão falando são esses rovers. As médias serão construídas com veículos terrestres maiores. As grandes serão construídas com a Galaxy, que eu tô aguardando aqui ansiosamente para conseguir voar a minha, E, como eu disse, as extra grandes pela Pioneer. Vemos também as estruturas de defesa. Em áreas com lei, você terá vários levels de defesa que podem ser disponíveis para você. Com segurança máxima, por exemplo, você é protegido com tecnologia de escudo planetária, enquanto que em áreas sem lei, você vai ter que se virar na defesa. Elas vêm na forma de muros de perímetro ou escuros que previnem ali os bombardeiros aéreos. E também terão torretas automáticas que disparam mísseis ou munição anti-infantaria, anti-veículo e antiaérea. Vale lembrar também que cada player pode ter mais do que uma base se ele quiser. E chegamos aqui ao fim com o último vídeo de demonstração. Se você gostou do vídeo, não se esquece de curtir e seguir o canal. Isso me ajuda bastante a continuar trazendo conteúdos como esse no futuro. Aproveita para acompanhar o canal, que nos próximos dias eu vou estar fazendo os vídeos finais da Citizen Con. E por enquanto é isso, galera. Valeu!